Oi, gente. Eu aqui peguei um restinho de sopa de feijão, restinho, e fiz uma sopa, retemperei. Rapidinho cozinhei um pouco de espaguete e fiz uma sopinha. Vou preparando aqui. Aí eu pus um videozinho que eu pintei uma parede minha que estava muito suja, que é bem no lugar que eu atendo meus clientes, estava muito feio. Eu terminei de pintar, peguei um pouco de tinta, um restinho de tinta, pincelzinho eu pintei. Viu, gente, eu queria falar sobre uma coisa, sobre a finitude, a nossa finitude aqui na Terra. O Cortella, se eu não me engano, o Cortella fala isso, sobre a finitude da vida na Terra não desejada, que ela vai chegar de qualquer forma pra gente, né? A gente só não sabe que horas e que dia, em que ano. Só sei que todos os dias e a todos os momentos, para milhões de nós, chega essa finitude na Terra. Que ele inclusive fala, eu acho que é o Cortella, fala que não é desejada pela maioria de nós, até pelo medo, por não sabermos para onde nós vamos, assim como nós não sabemos de onde nós viemos, né? Tanto é que tem aquela pergunta, de onde eu vim e para onde eu vou? Nós não sabemos, por mais que especulemos, por mais que acreditamos uma coisa ou outra, muitos de nós não temos aquela certeza absoluta, né? Absoluta, eu tenho certeza que nós não temos. Por mais que a gente ache que vai acontecer isso e aquilo, cada um acha uma coisa, a certeza absoluta não sabemos. Então tem essa coisa do Cortella, e se eu não me engano, ele que fala a finitude de nós na Terra. Mesmo que não a desejemos, ela vai chegar independente do querer ou não. E quando vai chegar? E por que eu estou falando isso? Eu sempre falo nos meus vídeos a respeito disso, porque a gente, não é que a gente tem que se preparar, porque ninguém está preparado, né, gente? Nem para ir, nem para perder alguém, principalmente aqueles que nós amamos. Não estamos preparados, mas temos que pensar nessa possibilidade para que a gente não parta dessa vida tão revoltado e com uma aceitação maior, mesmo que não estejamos totalmente preparados, porque é difícil, né? A gente se preparar para uma coisa dessa, para a partida, né? E principalmente para a partida de outro, que eu acho, eu mesma estou mais preparada para a minha partida do que para perder as pessoas que eu amo muito, né? Principalmente, eu não gosto nem de pensar. Bom, então é muito difícil, mas a gente tem que pensar na possibilidade, como eu falo, às vezes a gente tem que conversar com os nossos para saber o grau de medo, o grau de o que eles pensam, o que eles esperam que aconteça, né? Com a nossa partida e com a das próprias pessoas. Eu acho tão bom essa conversa, mas eu sei que poucos conseguem ter um tipo de conversa desse com as pessoas que a gente ama. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava com uma cliente, inclusive uma cliente nova, não é uma cliente que eu já tenho há muito tempo, é uma cliente nova, né? E ela, aqui nós estávamos conversando enquanto eu atendia e tal, e ela recebeu, entre muitos telefonemas que ela deu, porque ela trabalha numa área assim muito, que precisa de muita energia e tudo, e ela estava resolvendo umas coisas, muito tempo por telefone, né, no celular, mas aí um deles, a gente conversava, ela atendia clientes, essas coisas, porque é uma área de vendas, né, e tal, uma empresa grande, e ela, nesse vai e vem de telefone de atender, de não sei o quê, ela recebe um telefonema que alguém dela havia falecido, tá? Essa pessoa estava sofrendo com câncer há algum tempo, alguns anos.
é uma pessoa da parte da família dela que ela falou que ela é muito bem de vida, muito mesmo. A família dela, marido, diretor de empresa, tem muito dinheiro, estava sendo tratada no melhor que tem aqui em São Paulo. No melhor. Mas, como a gente fala, e ela mesma comentou até com a sogra da moça, porque ela estava falando com a sogra dela, com a mãe do viúvo. Ela deixou uma filha adolescente, pré-adolescente, quase criança. É isso que nós falamos, a gente não tem. O meu maior medo era eu ir embora e meus filhos ficarem pequenos para outra pessoa cuidar. Porque às vezes você dá sorte de você ir e seus filhos ficarem bem aparados, serem cuidados por alguém que cuida muito bem, que tem amor, que gosta. Às vezes acontece, mas às vezes, né, quando a gente parte, nossos filhos sofrem muito na mão de... Se fica o marido, casa com uma pessoa que não é boa, se o marido também vai, a mulher casa com um ser que não é muito decente. Às vezes tem uma avó que é muito carinhosa, que cuida, e mesmo que não tenha tanta condição financeira, mas é carinhosa, porque não depende só de dinheiro, gente. A pessoa tem, além de dinheiro, ou necessário, que você precisa mesmo para se criar uma criança. Você não pode criar uma criança sem ter o mínimo necessário. Eu acho que não deveria, né? A criança precisa de tantas coisas, mas coisas necessárias. Eu falo que às vezes uma criança tem até mais do que deveria e que não é bom. Mas o necessário sim, que é o lazer, é a educação, é uma boa alimentação, né? É um vestuário. Então tudo isso, né? Os estudos, que é muito importante, é necessário. Mas além disso, precisa de um carinho, um amor, né? E isso, não todas as mães, mas a maioria das mães sabem dar para os seus filhos. Não são todas as mães, infelizmente. Mas a maioria de nós mães, né? Somos realmente aquela que dá mais amor para os seus filhos. E às vezes acontece de na família fica um irmão mais velho, fica um pai, que às vezes até refaz a vida e pega uma pessoa até do bem, que não é muito comum, viu, gente? Não é, infelizmente, mas acontece de ter. Eu conheço boas madrastas, conheço mais madrasta ruim, vou falar a verdade. E padrasto também, leviano, sujo, conheço. Mas eu conheço também gente bacana, viu? Como padrasto, como madrasta, avós, né? Bacana. Mas nunca é como a mãe, né, gente? Nunca é. Então ela recebeu a notícia, ela ficou assim, não sei se chocada, porque era um câncer que já estava maltratando muito ela, já, se eu não me engano, há 6, 7 anos, ela já estava sofrendo. É uma mulher relativamente nova, né? Porque eu acho que estava na 40 e poucos anos, relativamente nova, né? Nenhuma menininha, mas é uma mulher ainda, né? E deixou uma filha, então ela se chocou. Inacreditavelmente, eu até depois, mesmo o momento não pedindo, mas até eu achei um pouco, porque ela me parece, como eu falo, é uma cliente nova, uma pessoa assim, bem sincera e tal, e ela conversando com ela falando que o filho ia sofrer muito, e ela no meio da conversa, ela falou, mas viúva é quem partiu, porque logo ele arruma outra. Eu achei até, meio comentei com ela, achei até, apesar do momento, não deixei de, né, a gente não deixa com a sinceridade de algumas pessoas, que eu também penso isso, né, que é raro, né, gente? As pessoas amam, mas é o que eu falo. Eu sei que um sexo, eu sei que uma boa companhia, às vezes a pessoa precisa de uma companhia, não quer dizer, não tem nada a ver com o amor mesmo. Sabe, aquele amor que vem de alma, que vem mesmo das suas entranhas, não tem nada a ver, né, um relacionamento. Mas quantas vezes, né, mesmo realmente é raro um viúvo ser viúvo mesmo. E sem contar que as pessoas precisam refazer a vida. Mas aí ela falou que eu acho que eles são todos parentes e tal, né? E ela ficou muito abalada, né? Lógico,
que soube ali da morte da pessoa, mesmo que a pessoa não está muito bem, mas como eu falei, uma pessoa relativamente ainda, né, com uma idade, com uma filha para terminar de criar, né, ela ficou muito abalada. E é incrível, que passaram-se o quê? Em 5 minutos, meu celular tocou insistentemente, e às vezes, quando eu não estou podendo atender, eu deixo, depois eu retorno a ligação, se for o WhatsApp eu respondo pelo WhatsApp, e se não for eu dou um toque, né, pelo número. Mas insistiu tanto, aí eu pedi licença para ela e vim atender, que estava até carregando aqui na cozinha. Aí eu levantei e vim atender. E é uma cliente, infelizmente com uma notícia ruim, né? Com essa uma notícia que já tinha partido de uma pessoa há pouco tempo, que é uma conhecida minha portuguesa, né? Que foi embora até do Covid. E uma outra notícia sobre a filha dela, que era dependente da mãe, né? Nesse caso foi a mãe que foi embora e deixou a filha também, e uma filha que dependia muito da mãe. E aconteceu mais uma, que eu não vou me estender. Então é sobre isso, sobre a finitude das nossas vidas, que a gente não sabe de verdade. Você pode estar muito bem, ou no caso dessa moça que morreu ontem, que é muito bem de dinheiro, porque segundo ela, o que não falta é dinheiro mesmo. Os melhores tratamentos eles têm, porque eles têm muito dinheiro. Mas quando a morte chega, não tem dinheiro, não tem idade, não tem nada, gente. Então, aqui para encerrar, terminei de lavar minha louça, tá? Já fiz minha sopinha, hoje eu dei uma pintadinha ali na parede. Então, meu dia hoje foi bastante produtivo. O que eu quero dizer é que eu tenho joias raras, que são meus 3 filhos. Inclusive, ganhei um presente, até fiz um videozinho. Ganhei um laptop lindo da minha filha. Eu falei, filha, para de gastar, porque eu vivo pedindo. Mas como me mimam? Eu não sei. Eu sempre mimei meus filhos nesse sentido. Tudo que eu fiz na minha vida foi em prol dos meus 3 filhos, né? E eu tenho isso de volta com eles. Um de uma maneira, outro de outro de todos os lados. Porque eu falo, meus filhos são umas bênçãos. E o Pierre não tem o que fazer para me agradar, a Meg também, e ela me trouxe até um laptop que diz que o meu talento, e como eu faço os vídeos pelo YouTube, ela falou, mãe, acaba ajudando no nas suas gravações, nas suas coisas, o seu estava muito lento. E ela me deu. Aí, mas eu falo, fora essas coisas que a gente fala do material, de dar, né? Um presente, uma coisa material, isso é o que vale menos ainda. A gente fica agradecida, a gente gosta, né, de receber, de dar. Eu adoro presentear. Se eu pudesse, presenteava toda hora. E meus filhos têm a mesma mania, eles não puxaram nem ao pai com isso. Eles puxaram a mim, porque eu sempre gostei de presentear minha família, minha mãe, quando eu podia, minhas irmãs. Elas também são meio assim. E isso é coisa da nossa família, não é da família do meu marido, não é da... assim, eu, minhas irmãs, meus sobrinhos também não são muito assim, mas meus filhos, minhas irmãs, olha, a gente é desse tipo de família. Então, se você não tem nada, você pega uma rosa no jardim e dá para a pessoa. Se você não tem nada, você compra um pacote de biscoito. É assim, não importa. E eu falo até, mas por que eu estou falando isso? Porque não é isso, o dar. Que nem ontem ela chegou com o laptop, mãe, eu trouxe um para você. Eu falei, não acredito, tanto presente que vocês já me encheram de presentes. Olha, terminou de passar Natal, recebi presente, eu dei presentes também. Bastante, porque eu sempre dou, a gente se tem, não mede esforços. Mas eu falei, chega, gente, daqui a pouco é Páscoa, é presente, é dia das mães, é dia dos filhos, é dia do professor, é dia disso, é dia... Eu falei, vamos parar de gastar, assim, economizar, porque a coisa não tá boa. Não, mãe, mas você estava precisando, o seu computador já estava meio boca, lento. Eu falei, mas você terminou de me dar um celular novinho, faz pouco tempo, dá para eu me virar, porque, gente, esse negócio de eletrônico, eu uso até o final, eu uso até o limite. Eu não ligo para isso, de ter, sabe, só coisa moderna e tudo, mas tudo bem, mas é bom, né?
E daí ela, não, mas seu computador também já tá ruim, já tá lento. Aí me deu um maravilhoso, que é igual até o dela. Ela trabalha muito, né? Tanto com computador como presencial e tudo. Ela falou, é igual o meu, não sei o quê. E me deu, mas não é isso. Eu falo assim, é do carinho que os filhos te dão. E aí você se vê numa hora dessa finitude que a gente está falando, que a gente às vezes fica assim, um filho desse que me dá até uma angústia só de pensar, ou sem uma mãe carinhosa, porque não é só o bem material, gente. Ou de um companheiro, sabe, o amor da sua vida, seja ele o seu namorado, seu companheiro, seu marido, sei lá, seu amante, sua mãe, sabe, uma pessoa que você se dá muito bem e você perder é terrível, sabe, aquela pessoa boa que eu falo, porque tudo se completa, é aquela pessoa que é preocupada com você e você ficar sem essas pessoas que te abraçam, que estão sempre com você, que te preenche ali aquele, sabe, porque o vazio da gente, quem preenche é a gente mesmo, mas às vezes você tá tão que você necessita do outro, né? E quando você perde pessoas assim, é terrível. E eu só de imaginar, eu sei o quanto é duro. Então eu tô falando sobre essa finitude, que até o Cortella fala, que ela chega independente de você querer ir ou não. Não depende de você em nada. A vida é assim, ó, um sopro. E o que você está fazendo da sua vida? Como que você age? Como que você aproveita cada segundo da sua vida? Sabe, com muito orgulho, com muita raiva porque o outro fez isso, fez aquilo. Tem coisa realmente que é difícil a gente perdoar, tem coisa que a gente fica magoada, mas a gente não leva nada, gente, dessa vida. Então vamos aprender pelo menos as coisas mais, sabe, como eu falo, menorzinhas, pelo menos, não as coisas, porque tem coisa realmente que é difícil você passar por cima, eu sei quando é difícil, mas aquelas coisas que dá pra gente passar por cima, não deixe de falar pro outro quando você amar realmente o outro, não deixe de dar um abraço nas pessoas que você sente carinho, que você gosta, de você fazer um elogio, ou de você fazer até uma crítica, sabe, mas uma crítica, gente, que não vai ofender o outro, sabe que esse negócio de crítica construtiva e você ficar enchendo o outro é difícil também, mas se você vê uma coisa que é uma pessoa que você gosta muito, você quer chamar atenção, sim, sabe, se você vê que vai ajudar, de você se preocupar com o outro, não é só dar coisa material até, é tudo, e isso eu tenho na minha família, sabe, a gente tem isso, a gente dá o que precisa, eles nem perguntam, chega, dá, porque eu falo, quem pergunta muito não quer fazer, se eu pergunto, você quer que eu vá, você quer que eu venha, você quer isso, você quer aquilo, a pessoa não quer muito, as pessoas têm que ter atitude, seja para o que for, o outro está precisando de alguma coisa, você pode, você chega lá e dá, se a pessoa não quiser é outra coisa, mas você dá, você não pergunta se a pessoa quer ser amada, você não pergunta se a pessoa quer um abraço, você chega lá, dá licença, se você não conhece, e abraça o outro, você faz as coisas. Tem que fazer acontecer, porque a vida é muito rápida, entendeu? Então é por isso que eu sou assim, às vezes eu tô assim, fazendo uma coisa, eu falo, não é isso que eu vou fazer, tem que fazer agora e vou, não sou de planejar muito, mas se eu ponho na cabeça é isso que eu vou fazer, eu faço, a não ser que seja uma coisa que eu vou correr risco, não, eu penso 1000 vezes, sim, né, porque não dá pra fazer as coisas na doida, mas a gente tem, gente, que a gente sabe por quê? Não deixar as coisas para amanhã, porque amanhã, sabe, alguém não vai ter tempo amanhã, eu vou ter amanhã o tempo, o outro já não vai ter, então a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vez, não vamos empurrar só com a barriga, tem coisa que a gente deixa empurrar com a barriga, tem coisa que a gente deixa o tempo resolver, mas tem coisa que dá pra gente resolver, então é sobre isso, eu tô um pouco emocionada, porque ela recebeu esse telefonema, uma pessoa ainda relativamente, né, inteira, que estava ali criando seu filho, você vê, não é dinheiro, não é nada, porque tinha dinheiro para se cuidar bem, estava se cuidando bem, tinha uma vida de, sabe, de luxo mesmo, e foi embora, porque não é o dinheiro, não é você ter, não é nada, e vamos nos atentar a isso, não vamos dar bola para coisas materiais em excesso, sabe, coisa material é bom, é gostoso, mas vamos dar mais atenção àquilo que está dentro da gente,
a nossa, as pessoas que nós amamos, seja do nosso sangue ou não, as pessoas que representam muito pra gente, sabe? Então, porque amanhã a gente pode ficar sem elas ou elas sem a gente. É isso.